Amigos e camaradas, neste primeiro ato público da candidatura da nossa coligação democrática unitária pelo Círculo Eleitoral de Lisboa às próximas eleições legislativas, apresento as minhas cordiais saudações a todos vós, aos membros do Partido Ecologista Os Verdes, da Intervenção Democrática, aos membros do meu partido, o Partido Comunista Português, e aos muitos independentes que estão connosco neste grande projeto da CDU. Queremos, nesta ocasião, saudar de forma especial o povo do Distrito de Lisboa, saudar a sua determinação e a sua corajosa luta em muitas frentes em que teve de enfrentar uma portentosa ofensiva contra as suas condições de vida e de trabalho. Têm sido tempos difíceis, os tempos desta legislatura que agora está a chegar ao fim. Uma legislatura das mais negras e trágicas que os portugueses têm vivido desde os tempos da ditadura fascista. Uma legislatura determinada pelas opções formatadas pela política de direita do PS, do PSD e do CDS e pelos arranjos e acordos que promoveram entre si com os centros do capitalismo transnacional, onde pontificam a União Europeia e o FMI. Uma legislatura que foi o corolário das opções e da política de sucessivos governos destes mesmos partidos que conduziram o país à situação de desastrosa debilidade e dependência em que preocupantemente permanece e de 3 décadas de integração capitalista da União Europeia com o seu rol de imposições e os seus instrumentos de dominação, como são o Tratado Orçamental, o Pacto de Estabilidade, a governação económica, que hoje se tornam cada vez mais evidentes e trágicas. Uma legislatura marcada pelas políticas ditas de austeridade, ditas de ajustamento estrutural, mas efetivamente políticas de exploração e de empobrecimento que o PS iniciou com os PECs e o atual governo do PSD, CDS-PP, continuou e agravou. Uma legislatura em que as representações parlamentares dos partidos da nossa coligação democrática unitária, PCP e PEV, travaram importantes combates em defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores, dos reformados, dos desempregados, dos jovens, dos intelectuais e quadros técnicos, dos micro, pequenos e médios empresários e realizaram um sistemático e abundante trabalho propositivo, visando dar solução aos seus problemas concretos e aos problemas deste Distrito de Lisboa e do país, nomeadamente nos domínios da defesa do emprego, do desenvolvimento dos setores produtivos e da economia regional e nacional, da fiscalidade, do ambiente, da cultura, da ciência, dos diversos setores de serviços públicos, da justiça, entre muitos outros. Um trabalho que faz jus ao público reconhecimento da CDU como a grande força que sabe honrar a palavra dada e respeitar os compromissos assumidos. Aos que, como o PS, querem alterar a lei eleitoral e ganhar na secretaria o que não consegue nas urnas, em nome da proximidade dos eleitos aos eleitores, nós damos-lhes um conselho. Façam como nós. Façam como os deputados do PCP e do PEV, que, se afirmando como deputados da República, nunca perderam a ligação aos trabalhadores e ao povo da região. Por isso aqui estamos de cabeça erguida e a dizer aos trabalhadores e ao povo do Distrito de Lisboa que podem continuar a contar connosco, particularmente aqueles que, atingidos por uma política brutal ao serviço dos grandes grupos económicos e financeiros nacionais e transnacionais, sofrem as consequências do flagelo do desemprego, da precariedade, das baixas pensões e salários, da redução drástica dos seus rendimentos e poder de compra. Os que são sistematicamente destituídos de direitos ou empurrados para a pobreza. Os que são impedidos no acesso aos serviços de saúde, à educação, à segurança social. Que veem impedido e dificultado os seus direitos à mobilidade e ao transporte, mas também de todos aqueles que são penalizados nos seus rendimentos por uma crise para a qual em nada contribuíram as micro e pequenas atividades empresariais. Aqui estamos reafirmando, no momento em que se perfila no horizonte mais uma importante batalha eleitoral, cujo desfecho vai condicionar a evolução da situação política nos próximos tempos, que podem contar com a CDU. E que encontrarão esta grande força, sempre e sempre, seja na primeira linha de combate às desigualdades e injustiças sociais,
seja na primeira linha da luta em defesa do direito à soberania do nosso povo a decidir o seu próprio destino e do país. As eleições que temos pela frente constituem um momento de maior importância na luta pela ruptura com a política direita, pela concretização da viragem inadiável e necessária na vida nacional. Uma grande oportunidade para pôr fim ao caminho do empobrecimento e da dependência que PSD, CDS e PS têm imposto ao país nestes últimos 4 anos. Nós vamos para esta batalha eleitoral com uma grande confiança na possibilidade de continuar o caminho do reforço da CDU, com mais votos, mais deputados, e que esse reforço pode e vai pesar. Isso está nas mãos dos portugueses na definição de uma nova rota que vá ao encontro das soluções que o país precisa. Eleições que não são para escolher primeiro-ministro nenhum, como pretendem fazer crer, mas para eleger deputados com os quais se constituem as maiorias que determinam a formação dos governos. Deputados que, se forem da CDU, vão pesar e dar mais força à concretização do novo caminho que urge construir. Porque cada deputado a mais na CDU é um deputado a menos daqueles como o PS, PSD e CDS querem insistir no ruinoso percurso que pôs o país a andar para trás, continuar a pisar o povo, retirar direitos, carregar sobre os que menos têm. Com este embuste da eleição do Primeiro-Ministro, que não é novo, e perante a campanha de bipolarização e dos chamados empates técnicos que já vemos em desenvolvimento, querem fazer crer que só o PS ou o PSD poderão decidir sobre a formação de um governo que o resto não conta. Mas quanto mais votos e mais deputados tiver a CDU, mais enfraquecidos ficam o PS, PSD e CDS, menos condições têm de impor as políticas da Troika e mais força terá a CDU para os derrotar. Mais votos e mais deputados que contarão sempre para determinar um governo de ruptura capaz de responder aos gravíssimos problemas do país e construir uma vida melhor. Por isso dizemos, é tempo de procurar novas soluções para o país com a CDU e o seu reforço. É tempo de alterar a correlação de forças na Assembleia da República e com mais votos e mais deputados da CDU, dar não só mais vida às propostas que farão o país andar para a frente, às propostas para assegurar mais justiça social, mas pesar na construção de uma política patriótica e de esquerda e na constituição de um governo que a concretize. Mais votos. Mais votos e mais deputados para dar outro rumo ao país. É esse o objetivo que queremos alcançar nestas eleições. Uma batalha à qual nos entregamos com grande confiança. Uma confiança que todos os dias se renova, como o país teve a oportunidade de ver essa magnífica marcha nacional, a força do povo, promovida pela CDU, que trouxe às ruas de Lisboa mais de 100 mil portugueses. Uma realização e uma participação bem demonstrativas da força e do projeto corporizado pela CDU, do reconhecimento dos seus valores da verdade, honestidade, dignidade, que a sua intervenção projeta nas instituições e na sociedade portuguesa e da sua influência crescente no país. A confiança de quem sabe que cada vez mais portugueses reconhecem que esta é a grande força patriótica e de esquerda, que não vacila na opção que fez e faz pelo povo e pelo país. A confiança de quem sabe e está seguro que está sempre do lado certo, do lado da defesa da soberania, da independência nacional, que rejeita a crescente submissão de Portugal à União Europeia. A grande força que se demarcou e denunciou a ilegítima intervenção externa na vida nacional, que os portugueses sabem que não está prisioneira nem dependente dos interesses que não sejam o do país e do povo. Sim, somos a grande força da oposição à política de direita, que cada vez mais portugueses reconhecem, e isso dá-nos crescente confiança no combate que travamos visando a ruptura e a viragem na situação nacional. A grande força que tem apresentado uma política alternativa e soluções para o país, identificadas com as aspirações dos trabalhadores e do povo português,
a uma vida melhor, mais digna e mais justa. A grande força impulsionadora da construção da alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa. Amigos e camaradas, a 3 meses das eleições, está cada vez mais clara a principal opção que está colocada aos portugueses. Permitir que se prossiga pela mão do PS, PSD e CDS o rumo de afundamento que conduziu o país à atual situação, ou agarrar a oportunidade de agora, com o seu apoio, o seu voto na CDU, abrir caminho a uma ruptura com a política de direita e a uma política patriótica e de esquerda, com a força do povo, da sua luta e na convergência de democratas e patriotas. Este é o tempo de olhar para quem é responsável por este rumo e esta política de declínio nacional que está em curso. Tempo de não se deixar enganar de novo pelas falsas promessas ou pelas manobras de desresponsabilização. Tempo, portanto, de olhar para quem é responsável pelo contínuo processo de empobrecimento dos trabalhadores e das populações, pelo crescimento desmesurado do desemprego, da precariedade, do agravamento da exploração, da imigração, do ataque desmedido aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, da pobreza agravada, da crescente destruição dos setores produtivos, da corrupção, do avolumar da dívida, da dependência e do acentuar do comprometimento da soberania e independência nacionais. Tempo de olhar e penalizar os responsáveis por uma política que, do desemprego à pobreza, da imigração ao roubo nos rendimentos, tem sido e é uma tragédia. Tempo de olhar e penalizar os responsáveis que levaram o caos às urgências dos hospitais, à escola e à justiça. Tempo de olhar e penalizar os responsáveis pelo desastre económico, com o encerramento de dezenas de milhares de empresas e o afundamento do PIB nacional. Aqueles que têm governado o país, PS, PSD e CDS, querem continuar a iludir os portugueses, passando de uns para os outros a responsabilidade que é comum de anos e anos de governação. Todos, sem exceção, a ferrolhar a máscara da dissimulação política, esgrimindo ou empolando diferenças secundárias, o acentuar dos conflitos artificiais e assim iludir a sua vinculação comum aos interesses do grande capital e às orientações ditadas pela União Europeia e pelos seus instrumentos. Todos a navegar nas formulações ambíguas que dão para tudo e dão para nada, mas sempre para carregar mais e mais em cima dos mesmos do costume, a avançar com soluções apresentadas como inovadoras que ontem recusavam e que hoje apresentam como milagreiras. Propostas que definem como sendo novas e portadoras de uma nova cultura para as obras públicas e cuja grande novidade, para além de pôr apenas o bloco dos partidos dos negócios a definir o Programa Nacional de Obras Públicas, é a criação de um Conselho de Obras Públicas. É curioso, camaradas e amigos, esse mesmo Conselho que o governo do PS, em que António Costa foi ministro, liquidou. Esse Conselho que o PCP em 2012 propôs que fosse reconstruído e que o PS, votando ao lado do governo do PSD-CDS, chumbou. Percebe-se o esforço para inovar e fazer passar com tais expedientes um programa de continuidade, onde o que é importante assegurar é o consenso entre os partidos da Troika, como se fosse um programa de verdadeira alternativa. Mas não há soluções de falsa criatividade que possam iludir a verdadeira natureza do programa do PS. Um programa que, tal como o PSD e o CDS, é a continuação do rumo de exploração e empobrecimento. Um programa vinculado e subordinado, tal como o Governo, ao quadro do Tratado Orçamental, à governação económica, à recusa da renegociação da dívida. Tal como o PSD e o CDS, o PS quer manter o confisco nos salários dos trabalhadores da administração pública no próximo ano. Quer manter no essencial a brutal carga fiscal que incide sobre os rendimentos dos trabalhadores. Quer manter as medidas mais gravosas do Código do Trabalho. Continuar a política de privatizações. Lançar uma nova contra-reforma da Segurança Social, comprometendo a sua sustentabilidade, admitindo o aumento da idade da reforma, o estímulo ao plafonamento e o congelamento por mais 4 anos das reformas e das pensões. Quer facilitar ainda mais os despedimentos e congelar pensões e salários na administração pública até 2019. Da parte do PSD e do CDS-PP, aí os temos a repetirem em 2015
a farsa que montaram em 2011, a apresentar uma carta de garantias que vale tanto como as cartas do irrevogável ministro Paulo Portas, que as apresentou. Ou como as juras que antes de serem governo fizeram solenemente para depois no governo fazerem o contrário. Tentam transformar 4 anos trágicos do seu governo de coligação em anos de sucessos. Querem à viva força continuar a desfiar o seu rol de mentiras e enganos. Convencer os portugueses que os sacrifícios, os dramas, o grave e brutal retrocesso no padrão de vida dos portugueses eram inevitáveis e teriam valido a pena. Por isso estamos já a pagar a dívida, dizem eles. Se estão a pagar a dívida, então esta devia de estar a diminuir, em vez de estar a subir, como acontece. Não, não estão a pagar a dívida. Estão sim a trocar dívida antiga por dívida nova. Isto é, a empurrar a dívida com a barriga. Diz a Ministra das Finanças que o país conseguiu carregar uma grande pedra com êxito. Só não acrescenta que a pedra tem aumentado de peso e de volume a quem a carregou e carrega, como são os trabalhadores, os reformados, as classes e camadas populares. Uma pedra que vai pesar ainda mais no futuro com as decisões que este governo está a tomar todos os dias e que atingem profundamente os interesses nacionais dos trabalhadores e do povo. Decisões como as que estão a ser tomadas na área dos transportes. Está em curso no setor dos transportes uma autêntica fúria privatizadora do governo, com consequências muito negativas para os trabalhadores e as populações do distrito. Toda a área metropolitana de Lisboa. ANA, TAP, Metro, Carris, Carristur, são algumas das vítimas desta ânsia de entregar o que é o país aos grandes grupos económicos. Saudamos, por isso, os trabalhadores destas empresas pela luta tremenda que estão a desenvolver contra estas privatizações. E daqui queremos deixar uma garantia. Se elas se concretizarem, os deputados do PCP apresentarão na Assembleia da República propostas no sentido que estas empresas regressem ao controle público do Estado. Decisões também como as que avançam nos chamados Programa Nacional de Reformas e de Estabilidade, onde está clara, para além das manobras de mistificação e da falsa ideia da devolução parcial dos rendimentos roubados, a intenção da continuação do confisco nos salários e das pensões, o aprofundamento da retirada dos direitos aos trabalhadores, a continuação do ataque aos serviços públicos e às funções sociais do Estado, mas igualmente a perspectiva da continuação da brutal carga fiscal aos rendimentos dos trabalhadores e do povo, tornando perpétuo a quase totalidade do enorme aumento dos impostos que promoveram, nomeadamente do IRS. Programas que encerram um brutal ataque à segurança social e ao sistema de reformas e pensões, com o projetado como corte definitivo de 600 milhões de euros, que se traduziriam numa redução significativa do valor das reformas, e vêm deles dizer que o pior já passou. PSD e CDS, seguindo as indicações dos seus propagandistas, andam a ensaiar uma pseudodinâmica de vitória para que os fiéis não comecem a descambar e os barões estejam contidos. Mas não há propaganda que os salve de uma grande e pesada derrota como aquela que sofreram nas autarquias. Para as autarquias, como sofreram nas eleições para o Parlamento Europeu, também nestas eleições legislativas, a direita vai sofrer uma pesada derrota. É por tudo isto que nós dizemos, e muito justamente, que o país precisa de virar a página, mas não basta mudar de governo. É preciso também mudar de política, que não basta derrotar o governo de serviço,
é preciso também derrotar a política direita. Que Portugal precisa de abrir um caminho novo. Portugal precisa de concretizar uma nova política, uma política alternativa, patriótica e de esquerda, capaz de afirmar os direitos dos trabalhadores e do povo e levar as suas condições de vida assente na valorização dos salários das reformas, no desenvolvimento da produção nacional e do pleno emprego. Uma política que assuma como opções estratégicas a recuperação pelo Estado do comando político da economia, com a afirmação da soberania nacional e o combate decidido à dependência externa. Uma economia mista, liberta do domínio dos monopólios e o planeamento democrático do desenvolvimento. Uma política que enfrente sem hesitações e com coragem os constrangimentos resultantes da submissão externa e que inscreva como condição necessária e indispensável a renegociação da dívida e o objetivo da recuperação da soberania económica, monetária e orçamental. E não se diga que tal política é inviável. Há condições materiais e humanas para a sua concretização. Temo-lo dito e reafirmamos que é possível a concretização na base dos nossos próprios recursos, no aproveitamento pleno das potencialidades materiais e, particularmente, nessas potencialidades imensas que é a riqueza do nosso próprio povo. Mas é difícil. Mas não deixa de ser possível estimular e reunir os fatores para promover o crescimento económico, com mais produção e emprego, mais crescimento de produção e, com eles, mais receita fiscal, menos despesa na proteção social, melhor balança comercial, menos déficit orçamental e menos dívida. É possível assegurar os meios indispensáveis a uma política patriótica de esquerda, com uma nova política fiscal que assegure a arrecadação de milhares de milhões de euros, quer pela eliminação da proteção tributária concedida ao grande capital, quer pelo combate a todas as formas ilegais de evasão fiscal. É possível pela redução dos serviços da dívida, pelo resgate das PPPs, dos contratos swap, por uma séria limitação à contratualização de serviços externos, por um eficaz combate ao desperdício, ao descontrolo na utilização dos dinheiros públicos, entre muitas outras. Portugal não encontrará resposta para os graves problemas do declínio económico, retrocesso social, regressão da cultura e degradação da democracia com as repisadas receitas dos sucessivos governos dos últimos anos. Não encontrará resposta sem promover múltiplas rupturas com este caminho que vem sendo seguido, como a que propõe a política patriótica e de esquerda que o PCP defende. Ruptura com a orientação, a lógica, as opções de classe da política direita. Ruptura com os interesses dos grandes grupos económicos. Ruptura com as imposições da União Europeia que amarra o país ao atraso e a uma eterna dependência. Ruptura com o processo de subversão da Constituição da República e a crescente mutilação do regime democrático. Camaradas e amigos, vamos iniciar um combate eleitoral para o qual nos precisamos de preparar com toda a determinação. Nós partimos para mais esta batalha convictos que é possível fazer da CDU a grande força capaz de contribuir e protagonizar a viragem da situação nacional que cada vez mais portugueses aspiram. Nós partimos para esta batalha certos e seguros de que é possível uma política e um governo patriótico e de esquerda com o reforço da CDU, com a participação dos trabalhadores e do povo, com a convergência dos democratas patriotas, homens e mulheres de esquerda, com a luta transformada em voto pela ruptura e pela mudança. Força de Abril, a CDU vai apresentar-se às eleições para a Assembleia da República como uma grande força patriótica de esquerda, espaço de convergência e ação unitária de todos quantos aspiram a uma mudança de política. Vai apresentar-se como uma força que conta, que não prescinde de intervir e ser parte da solução dos problemas nacionais. A grande força que transporta um caudal imenso de esperança, de que sim é possível uma vida melhor, num Portugal de justiça, soberania e progresso. Essa força que está pronta a assumir todas as responsabilidades que o povo português decida atribuir-lhe na construção de uma alternativa patriótica e de esquerda
e no governo do país para concretizar uma nova política ao serviço dos trabalhadores e do povo. E para isso contamos com o apoio e o voto do povo de Lisboa. E sim, camaradas, não é preciso convencer aqueles que estão convencidos, mas há tantos hesitantes, há tantos que se aproximam de nós, que acham que temos razão, que temos uma proposta, que somos sérios, que somos competentes, mas hesitam no voto. Muitas vezes com o argumento que nós não chegamos lá. É preciso dizer a todos esses homens, mulheres e jovens preocupados, que se identificam com as grandes causas e valores que a CDU defende, decidam desta vez. E nós iremos lá com esse apoio mais largo de tantos e tantos portugueses que querem uma mudança na vida nacional. Viva os valores de Abril! Viva a CDU!